Graças e paz a todos. Mais uma vez é muito bom poder contar com a companhia de todos vocês. Dessa vez a gente está tentando estruturar a coisa de uma forma ainda mais apresentável para que todos nós tenhamos um momento ainda mais gostoso na presença de Deus. Tudo que tiver ao nosso alcance, meus irmãos, a gente vai tentar fazer para que torne os cultos ainda mais prazerosos, ainda mais envolventes, ainda mais bacana para todos nós podermos assistir, seja nas nossas casas, celulares, computadores, etc. A gente sempre vai estar tentando dar o nosso melhor. Se tiver no nosso alcance, a gente vai fazer. E já para iniciar esse culto, eu vou convidar todos vocês a gente ter um momento de oração para introduzir nessa primeira canção. E nessa oração eu queria colocar uma coisa bastante especial. Eu vou, nesse momento, ler uma palavra que está em Isaías 59. Ela diz assim, no primeiro versículo: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou em outras traduções, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, assim, eu só quis ler essa palavra para que a gente entenda a profundidade e o alcance, o infeliz alcance do nosso pecado. Ele pode nos trazer a separação entre nós e Deus. Isso é bíblico, isso está na palavra. E eu já falei isso na semana passada e eu venho falando isso sempre. O nosso pecado, ele nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, mas somos nós que nos afastamos de Deus. Então eu queria que nesse momento a gente tivesse um período de oração mesmo com o Senhor, para estar entregando a Ele os nossos pecados, iniquidades, as nossas transgressões, aquilo que a gente falhou, aquilo que a gente reconhece que não deveria ter feito, e que a gente possa estar se libertando desse peso, que a gente possa estar derrubando essa parede que a gente mesmo ergueu entre Deus e nós. Que você possa fazer isso comigo nesse momento. Senhor, nós somos falhos, ó Pai, nós somos incapazes, nós somos rápidos, ó Deus, para pecar, nós somos tardios em perdoar, nós somos rápidos em irar-se, nós somos rápidos em blasfemar, em fazer o mal, Senhor Deus. Nós estamos sempre prontos a isso, Pai. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor Deus, perdão por esses nossos pecados, perdão por essas nossas vontades da carne, Senhor Deus, ó Pai, de fazer aquilo que não é devido, de fazer aquilo que é contra-orientado pelo Senhor, Deus, de propositalmente, Senhor Deus, deliberadamente te desagradar, deliberadamente tomar uma atitude um grito de rebeldia, Senhor Deus, um momento de se afastar do Senhor e de colocar mais um tijolo entre um muro que o afasta de nós, ó Pai. Que nesse momento, Senhor Deus, com o Teu poder, ó Pai, e o Teu perdão, o Senhor venha derrubar esse muro, ó Pai, para que nós possamos acessar o Santo dos Santos, Senhor Deus, e a gente possa estar neste momento de adoração, de culto, de louvor, engrandecimento ao Senhor, a gente possa estar acessando diretamente ao Teu coração sem nenhum empecilho, ó Pai. Nos liberta, nos livra, nos sara, nos cura, Senhor Deus, ó Pai, que a gente realmente esteja completamente limpo o alvo, Senhor Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te adorar nesse momento, em nome de Jesus. Essa primeira canção, ela vai falar justamente sobre o perdão e a graça que nós tanto necessitamos do Senhor. Que você possa cantar comigo clamando por Ele, que Ele faça chover mesmo do perdão e da graça dEle sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és.
Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Precisamos tanto do Senhor, Pai. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia! Como é bom poder contar com o perdão do Senhor e contar com a graça de misericórdia que há no nome dEle. Né? A gente costuma falar, e é uma realidade, que a graça é um favor do qual nós não merecemos, e a misericórdia é nós não recebemos aquilo que nós merecemos. A graça é receber o que não merece, e a misericórdia é não receber aquilo que merece, porque a gente sabe que a gente peca mesmo. E esse culto é mais do que especial, porque ele é um culto de ceia, um culto que a gente para pensar naquilo que Jesus fez, a gente para pensar no sacrifício que Ele fez, no valor que tem aquele sacrifício máximo de amor, que Ele, sendo um com Deus, se fez carne, veio à terra, ensinou, sofreu, um sofrimento maior do que qualquer um de nós seria capaz de sofrer. E passou, meu irmão e minha irmã, eu me arrisco a dizer que Ele passou pelo inferno em nosso lugar, para que nós não tivéssemos que passar. Eu estava lendo exatamente um livro esses dias que falava sobre a crucificação de Cristo e esse período de inferno que Jesus passou, que foram aquelas 3 horas onde Ele esteve pendurado no madeiro, a ponto dele falar, olhar para os céus e falar: Deus, mestre, por que me abandonou? E há muito tempo atrás eu também tive um contato com uma palavra onde o preletor ele falou assim, que Deus é tão amoroso e gentil que Ele permitiu que houvesse um lugar
onde ali não haveria a presença dele. E aquele lugar era o inferno, ou é o inferno. Eu achei muito sentido naquilo. Então Jesus teve um momento onde ele olhou para Deus e ele pôde sentir o desespero, o pânico de não poder contar, de não ter o afago do Senhor naquele momento. Para que nós, meu irmão, minha irmã, eu e você, não tivéssemos que passar por isso, para que Deus tivesse ali ao acesso das nossas mãos, ao acesso da nossa oração, numa nação, essa nação nossa que não reprime qualquer prática religiosa, liberdade religiosa plena, para a gente estar aqui, para a gente estar falando com Ele, para a gente estar orando, para a gente estar cantando, para a gente estar adorando. A gente vai entoar nesse momento exatamente um cântico que diz que Ele, que é a luz do mundo, veio à terra para que nós pudéssemos vê-lo e adorá-lo. E nós clamaremos por Ele. Nós diremos que nós viemos aqui para adorá-lo, para nos prostrarmos e para reconhecer a soberania dEle, dizendo que Ele é o nosso Deus. Canta com a gente, em nome de Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é esse Deus perdoador, um
Deus ao qual merece toda a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas súplicas, e que o Senhor nos atende, ó Pai. Um Deus perdoador, um Deus que é paciente conosco, Pai. Obrigado pela sua santa paciência, Senhor Deus, que o Senhor tem com a gente. Que o Senhor possa continuar nos abençoando também agora no decorrer dessa celebração, desse culto, ó Pai, nos momentos que se seguem, na palavra, Senhor Deus, na celebração da ceia, que todos nós possamos ter a nossa atenção voltada a isso e que a gente possa ter essa celebração dentro do nosso coração, pensando no Senhor, raciocinando sobre o Senhor, se dedicando e se consagrando ao Senhor, no nome santo de Jesus, meu Pai. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Que bom que você está aí, nós estamos aqui nesta noite para a gente transmitir a você aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Fico feliz, me alegro no Senhor, porque até aqui, como dizia o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje é uma noite especial, quando nós vamos, logo após a ministração da palavra, nós estaremos comendo pão, bebendo cálice, atendendo ao mandado de Jesus, né? Ele deixou 2 mandados para nós, o batismo e a Santa Ceia. E nesta noite nós vamos relembrar o corpo e o sangue de Cristo, né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero convidar a todos nesta noite para a gente meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós vamos fazer menção de uma passagem bíblica bastante conhecida de todos. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. É a conversão de Zaqueu. Eu gosto muito dessa passagem, entre outras, e eu gosto muito das conversões narradas nos Evangelhos. Os encontros das pessoas, dos personagens bíblicos com Cristo, as suas vidas sendo mudadas, sendo transformadas. Eu creio que isso para nós é motivo de muita alegria, de entusiasmo. Isso enriquece a nossa vida espiritual e traz para nós ricos ensinamentos. Está registrado assim no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com muita alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado ou roubado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Só até aí. Passagem maravilhosa. Eu perdi as contas de quantas e quantas vezes eu já li esta passagem bíblica, quantas vezes já ouvi pregações, estudos sobre esta passagem, e quantas vezes também eu já ministrei, já preguei sobre esta passagem. Mas aquilo que eu costumo sempre dizer aqui para os irmãos, quando nós estamos reunidos na igreja, que a palavra de Deus, a gente, quando olha para ela, a gente sempre aprende. Estamos sempre em processo de aprendizado, em processo de crescimento. Então, portanto, ela nunca é velha, ela nunca é monótona, ela nunca é antiquada. Aliás, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E cada vez que a gente lê uma passagem bíblica, como essa, por exemplo, a gente percebe coisas novas nelas. A gente descobre coisas novas.
É como o garimpeiro, né? Que ele escava a terra, vai com a sua picareta, vai com os seus instrumentos e procurando retirar daquele lugar minérios, ouro e assim por diante. Ele sempre tem essa expectativa de tirar alguma coisa nova daquele lugar. A palavra do Senhor não é diferente. A gente olha para ela, mas eu creio que quando eu disse sobre o garimpeiro e os seus instrumentos, eu creio que depende da maneira como a gente olha para a palavra do Senhor. Depende da maneira como a gente lê, como a gente medita. Como a gente olha para a palavra do Senhor, depende muito do nosso coração, da nossa disposição. E quando a gente olha com intenção boa, de realmente aprender, e quando a gente olha para a palavra do Senhor com reverência, com amor, com dedicação, esperando receber dela alimento tão precioso para a nossa alma, a gente sempre vai descobrir coisas novas. Zaqueu. É interessante notar que, além de Zaqueu, não sei se você está lembrado, um outro publicano, entre tantos outros, mas a Bíblia não relata tantos. Mas eu me lembro de Zaqueu, que eu estou me referindo esta noite, e me lembro de Mateus. Mateus também era um publicano. Mas Mateus era um publicano. Só que Zaqueu, além de ele ser publicano, ele era o chefe dos publicanos. Se os publicanos eram ricos, Zaqueu era muito mais rico, porque ele era chefe dos publicanos. Além dele também cobrar impostos, sendo um funcionário do Império Romano, além dele cobrar impostos exorbitantes dos seus compatriotas, dos seus irmãos judeus, ele ainda ganhava em cima dos outros publicanos, porque ele era, repito, chefe dos publicanos. E a Bíblia faz questão de narrar que ele era rico, ele era muito rico. Mas o que fez Zaqueu? O que fez Zaqueu, esse personagem tão importante, registrado no Evangelho de Lucas, o que fez Zaqueu ter a curiosidade, o desejo de ir para a avenida da cidade de Jericó e tentar ver quem era esse personagem, este homem famoso, este homem que todos já ouviam falar dele, que curava enfermos, ressuscitava mortos, e como dizia o apóstolo Pedro, Jesus tinha palavras de vida eterna. O que fez Zaqueu procurar para ver quem era Jesus? Com certeza Zaqueu, à semelhança de muita gente, até eu e você, não somos ricos com certeza, né? Somos ricos das bênçãos e das maravilhas e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Somos diferentes de Zaqueu, mas nós temos um pouco de Zaqueu. E aliás a Bíblia ela é cheia de arquétipos. O que é o arquétipo? São personagens da Bíblia que servem para nós como exemplos. Como por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela é um arquétipo de bondade e de misericórdia e de luta em favor dos pobres. Ela é um arquétipo. E nós temos vários personagens na Bíblia que são arquétipos, que servem para nós como exemplo, e nós temos um pouco de cada um deles, por isso que são arquétipos. Temos um pouco de Adão, temos um pouco de Eva, temos um pouco de Abraão, nós temos um pouquinho, também nos identificamos com algumas particularidades do rei Davi, e também nós vemos aqui em Zaqueu, e a gente vê em Zaqueu alguma coisa que realmente faz parte da nossa existência, do nosso caráter, da nossa personalidade. Zaqueu era rico, Zaqueu era muito rico. Um homem rico, na posição de Zaqueu, não teria curiosidade para ver uma outra pessoa que, aliás, não era rico, era apenas famoso porque se ouvira falar a respeito de Jesus naquela localidade, naquelas cercanias. Mas nós fizemos a leitura dessa passagem, claro que você já conhecia cada detalhe dessa passagem. Mas quando a gente percebe e vê aqui a conversão de Zaqueu, a gente percebe que Zaqueu ele tinha uma sede na sua alma, ele tinha um desejo no seu coração. Ou seja,
toda aquela riqueza que ele havia conquistado, amealhado, através da mentira, através da corrupção, do engano, toda essa riqueza, ela não trazia para Zaqueu esse conforto na sua alma, no seu coração. Se trouxesse tudo isso, ele não teria nenhuma curiosidade para conhecer Jesus. Mas o desejo na sua alma, no seu coração, fez com que ele fosse para a avenida. Era um homem de pequena estatura e a Bíblia diz que ele sentia vontade de ver quem era Jesus. E ele subiu uma figueira brava, subiu, não sei a que altura, mas eu creio que numa altura suficiente para que ele pudesse ver aquele personagem, aquele homem famoso passando pelas ruas de Jericó. Eu creio que Zaqueu não era o único que estava em cima de uma árvore, havia pessoas em cima de telhados, pessoas em cima de outras árvores também. Eu tenho certeza que Zaqueu não era o único que estava em cima de uma árvore para conhecer a Jesus, porque creio eu, porque a própria leitura faz a gente perceber isto, ele tinha um desejo, ele tinha no seu coração uma vontade imensa de conhecer quem era Jesus. E fato interessante registrado nessa passagem é que a Bíblia diz que Jesus ia passando e de repente Jesus olha para cima, com tanta gente ao seu redor, tanta gente o empurrando, apertando, no meio daquela multidão, mas a Bíblia diz que Jesus olha para cima e identifica um homem e chama este pelo seu nome. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. É interessante notar, e os evangelhos narram isto, como Jesus tinha essa percepção. Eu acho interessante que Jesus conhecia um coração desejoso. Jesus de longe identificava aquelas pessoas que tinham vontade e tinham uma necessidade na alma e no coração de conhecer a Jesus. Jesus identificava essas pessoas com antecedência. Fato registrado nos evangelhos, quando os discípulos começaram a vir até Jesus, a Bíblia diz que um foi chamando o outro. Felipe, por exemplo, chamou Natanael. E quando Natanael ia se aproximando, Jesus olha para Natanael e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita, onde não há engano, não há falsidade. Natanael ficou impressionado e disse: quem és tu, Senhor? De onde o Senhor me conhece? E Jesus disse para ele: olha, Natanael, quando ainda você estava lá debaixo da figueira, eu já te via. Que coisa interessante, não é? E Jesus ressaltou uma qualidade imensa em Natanael. Natanael também tinha um coração desejoso. Natanael era um homem honesto, era um homem sem mancha. E algumas passagens bíblicas que Jesus diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há maldade, não há acusação, não há falsidade. Estes Jesus identificava de longe. Qualquer um de nós, nós somos percebidos por Jesus. Quero dizer isso para você nesta noite. Às vezes você pensa: poxa, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me vê? Será que Deus está percebendo a situação que eu estou passando? Se você tem um coração voltado para Deus, você tem fome, você tem sede de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor te conhece. O Senhor te identifica, Ele sabe. Ele conhece o seu coração, conhece a sua alma, conhece os seus pensamentos. Ele te conhece. Ele te conhece e pode te chamar pelo nome. Então, portanto, não fique pensando, não fique nessa baixa autoestima, achando que Deus não ouve a sua oração, ou que Deus, quem sabe, ignora você, a sua existência. De modo nenhum, de modo nenhum. Se você tem um coração voltado para Deus, você pode estar em cima da figueira, você pode estar no 15º andar de algum prédio da cidade, você pode estar nas montanhas, não importa onde você esteja, Jesus sempre identifica
aqueles que têm um coração voltado para Ele. Outro fato interessante que eu quero compartilhar com você é que uma vez Jesus estando na casa de Zaqueu, a Bíblia não registra esta conversa. A Bíblia não registra, mas para nós não faz falta isso. Porque a gente sabe que onde Jesus está, eu quero repetir as palavras do apóstolo Pedro, dizendo: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. E Jesus naquela casa levou os seus discípulos, com certeza muita gente acompanhou a Jesus até a casa de Zaqueu. Os familiares de Zaqueu estavam naquele lugar, naquele momento. E uma das coisas mais lindas que acontece na vida de Zaqueu, diferentemente de outros homens ricos que se aproximaram de Jesus, como aquele jovem rico, eu creio que você conhece muito bem essa passagem, quando ele tinha um desejo de conhecer a Jesus. Aliás, ele já veio com uma pergunta dizendo para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer? O que é que está me faltando para que eu possa conquistar e ter a vida eterna? Quando Jesus pediu a ele que ele se desfizesse dos seus bens e que ele repartisse com os pobres, a Bíblia diz que ele se afastou triste, porque ele era dono de muitas propriedades, ou seja, ele olhou para tudo aquilo que ele possuía e ele pensou: não vale a pena eu deixar tudo isso apenas para seguir um homem. Mas Zaqueu não pensou assim. Zaqueu era um homem muito rico, não sei se era mais rico que aquele jovem, possivelmente era. Então Zaqueu, ele se levanta e de repente pede a palavra, e já mostrando este sinal de uma verdadeira conversão que já estava acontecendo na sua alma, no seu coração, ele diz: Senhor, eu quero tomar uma decisão a partir desta noite. Eu quero doar metade dos bens que eu possuo. E a outra metade, ele não disse nessas palavras, mas subentende-se isso. E a outra metade, Senhor, eu quero pagar, eu quero devolver, eu quero cumprir a lei de Moisés, a lei que determina. Como ela determina? Eu quero devolver 4 vezes mais para todas as pessoas que reclamarem algum valor que eu tenha cobrado a maior, que eu tenha defraudado, que eu tenha enganado, que eu tenha usurpado. Eu quero devolver 4 vezes mais. Quando Zaqueu faz esse discurso, é interessante que Jesus toma a palavra. Então Jesus diz assim: em verdade vos digo que hoje veio salvação a esta casa. É interessante notar isso, né? Só há realmente a comprovação de uma genuína e verdadeira salvação quando realmente nós tomamos uma atitude em relação àquilo que nós ouvimos, em relação ao Evangelho. No caso de Zaqueu, aquilo que ele ouviu de Jesus. Eu tenho muita curiosidade, gostaria muito de saber o que é que Jesus disse para Zaqueu. Qual foi a ministração de Jesus naquela casa, naquela noite. Mas eu tenho certeza absoluta, e a gente comprova isso na leitura, de que as palavras de Jesus penetraram no coração de Zaqueu. Sabe por quê? Eu já disse anteriormente, Zaqueu já tinha este coração predisposto, porque ele teve o desejo de ver quem era Jesus. E quando Jesus disse: desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém, eu tenho desejo de pousar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu a Jesus com alegria. Eu tenho uma versão bíblica que diz assim, que ele recebeu a Jesus gostoso. Ou seja, Zaqueu ficou maravilhado, Zaqueu ficou perplexo diante daquele convite. Por quê? Porque Zaqueu nunca imaginaria que ele, sendo um homem pecador, ele sendo um homem odiado pela sociedade judaica, ele sendo um homem discriminado por causa da sua riqueza, do engano para com seus irmãos, Zaqueu era desprezado. Zaqueu, quem sabe, tinha vontade de participar das reuniões na sinagoga, mas era vedado esse direito para Zaqueu, porque ele era
um lixo para a sociedade, era um homem desprezado por todos. Ele pensou, subo na árvore, vejo quem é esta figura, este homem passando, e ele vai embora e eu sigo a minha vida. Mas não foi assim, porque de longe Jesus identificou um sentimento no coração de Zaqueu. Razão pela qual esse sentimento foi de muita alegria, quando de repente Jesus o se convida para estar na casa de Zaqueu. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nesta noite, não fique aí com esse complexo inferior no seu interior, no seu coração. Jesus te conhece, Jesus te identifica. E tem uma coisa que eu quero dizer para você nesta noite, assim como já aconteceu inúmeras vezes comigo, Jesus sempre nos surpreende. Jesus sempre está a nos surpreender, como Zaqueu foi surpreendido. Zaqueu ficou maravilhado. Quem eu? Eu mereço? Será que eu posso? Será que é verdade que Jesus quer ir na minha casa? Ninguém vai na minha casa, nem os meus parentes vão à minha casa. E como Jesus se convida, se oferece para ir na minha casa. Razão pela qual a gente já percebe isso em outras passagens bíblicas. Jesus foi muito criticado justamente por essa atitude, porque as pessoas não compreendiam o ministério, não compreendiam o objetivo para o qual Jesus veio, porque ele mesmo disse nessa passagem, em outras também, ele veio e disse assim, eu vim para salvar o perdido, eu vim para resgatar aquele que está perdido. Ele disse uma certa ocasião, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Zaqueu era um doente, era muito rico com certeza, mas era um homem doente, porque ele foi acometido pelo mal do pecado, do engano, da mentira, da falsidade. Zaqueu era um homem carente das palavras de Jesus e da salvação, mas muita gente não conseguia entender isto. É como se Jesus passasse ali por Brasília, é como se Jesus fosse interpelasse um político, um corrupto famoso, de repente, não vou dar nomes aqui para você, não há necessidade, e de repente Jesus dissesse para esse corrupto, odiado pela sociedade, pelos brasileiros, e a gente diz assim, está sendo indiciado, ele foi acusado, há provas contra ele tem que ir para a cadeia, esse miserável tem que ficar até o fim da sua vida na cadeia, porque ele roubou, ele enganou, ele nos traiu. E de repente Jesus viesse e dissesse, fulano, senhor corrupto, me convém nesta noite ir na sua casa, eu quero pousar na sua casa. Talvez até muitos de nós, talvez não compreenderíamos isto. Mas o fato é que quando Jesus ia na casa de um desses párias da sociedade, Jesus não estava a passar panos quentes. Jesus não estava ali para compactuar, para se tornar um amiguinho, um coleguinha, porque a pessoa era rica, apesar de ser corrupto, mas era uma pessoa influente na sociedade. Não, Jesus quando ia com objetivo. Jesus interpelava o pobre, interpelava o rico, porque para Jesus o pobre também era pobre por causa do pecado, o rico também era pobre por causa do seu pecado. Todos eram iguais para Jesus. Uma das coisas muito interessantes que eu quero nesta noite fazer uma relação com você, aquilo que aconteceu na casa de Zaqueu. Quando Jesus disse, em verdade vos digo que hoje veio salvação a esta casa. Veja bem que quando Jesus disse que hoje veio salvação a esta casa, não estava apenas dizendo que a salvação era só para Zaqueu. Jesus estava dizendo que a partir da salvação ou da conversão de Zaqueu, com certeza toda aquela casa seria atingida. Toda aquela casa seria, digamos assim, num bom sentido, contaminada por esse vírus do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Assim como aconteceu lá em Atos, quando a Bíblia registra que Paulo, quando milagrosamente Paulo e Silas fora solto da prisão de uma maneira sobrenatural, e de repente estavam lá na casa do carcereiro, o carcereiro lavando as suas feridas, e de repente a Bíblia diz que Paulo diz assim para
o carcereiro, ele diz assim, olha, como deverei me salvar? Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Esta, amados, é a maravilha do Evangelho, é a maravilha da salvação. Esta é a maravilha, que quando realmente nós nos convertemos e passamos a ser salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor, esta salvação ela atinge todas as pessoas que fazem parte da nossa convivência. Por causa da mudança, da transformação que ocorre em nossas vidas a partir daquele momento. Assim como aconteceu com Zaqueu. Zaqueu tomou a decisão naquela noite, Senhor, eu vou me desfazer. Tudo aquilo que é fruto de corrupção, isso mancha a minha vida, porque eu quero ter uma vida nova, eu quero ter uma vida transformada, uma vida diferente, eu quero ser um homem honesto, eu quero ser um homem íntegro. E isso com certeza aconteceu com Zaqueu. Jesus estava na casa de Zaqueu. Jesus foi jantar com Zaqueu. Jesus estava ali comendo com Zaqueu, comendo com um homem pecador, para lhe trazer, lhe mostrar o caminho da salvação. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, sempre estou lembrando da igreja de Laodiceia, uma igreja pecadora, os seus membros, começando pelo seu pastor, pessoas indiferentes, pessoas mornas espiritualmente. E Jesus traz ali uma exortação dura para aquela igreja, dizendo que ela era pobre, ela era cega, ela era miserável e ela estava nua diante do Senhor. E Jesus dá conselhos para aquela igreja. E depois ele conclui dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Não foi o que aconteceu na casa de Zaqueu? Não foi uma santa ceia, como nós realizamos e vamos realizar daqui a pouco, mas foi uma ceia. Aliás, foram duas ceias. Jesus comeu com Zaqueu. Jesus compartilhou da sua palavra com Zaqueu. Jesus compartilhou do seu futuro sacrifício que breve iria ocorrer na cruz do Calvário com Zaqueu. Ou seja, Jesus ceou com Zaqueu. Zaqueu, com o coração aberto para Jesus, recebeu esta ceia com Jesus. É por isso que eu quero relembrar essa passagem do Apocalipse e vou repetir, eis que estou à porta e bato. Jesus bateu na porta do coração de Zaqueu. Zaqueu ouviu. Zaqueu abriu a porta da sua casa, mas abriu também a porta do seu coração. E Jesus disse, se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu entrarei. E cearei contigo, cearei com ele, e ele ceará comigo. Esta ceia, meus irmãos, não é esta santa ceia que a gente vai daqui a pouco participar. Ela é um memorial, ela é uma figura. Ela é uma figura, uma simbologia de uma ceia muito maior que esta ceia que Zaqueu realizou com Jesus. Esta ceia de olhar nos olhos de Jesus, dizer aquilo que pensa para Jesus e ouvir aquilo que Jesus tem para dizer para mim. Isto é cear com Jesus, é andar com Jesus todos os dias, é compartilhar daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, daquilo dos nossos projetos, dos nossos sonhos, compartilhar em oração com Jesus. E ler a sua palavra, como nós lemos nesta noite, e ouvir aquilo que Jesus tem para dizer para nós. Isto é cear com Jesus. Eu quero muito que você esteja ceando. Não esta ceia ordinária, esta ceia mensal que a gente realiza, porque infelizmente muita gente participa desta ceia, mas parece que é a única ceia que ele participa com Jesus. Mas ela deve ser uma simbologia de uma ceia realizada todos os dias, diariamente, dia após dia, toda a nossa vida com o Senhor Jesus. Volto a repetir para você, ele vai te surpreender como surpreendeu Zaqueu. Esteja sempre disposto para abrir a porta
do seu coração, da sua mente, da sua casa, para que o Evangelho entre, para que a palavra do Senhor penetre os mais íntimos dos labirintos da nossa casa, da nossa alma, da nossa mente, e que esse Evangelho venha extrair e trazer tudo isso para fora e venha ser exposto diante do Senhor, para que a gente possa viver esta conversão todos os dias, para que a gente possa ter uma nova ceia com Jesus, para que a gente possa cear de fato, de verdade com o Senhor Jesus todos os dias. Eu quero te convidar nesta noite para a gente participar. Nós vamos orar. Por isso, nesta noite, meu amado irmão, irmã, eu tenho certeza que você preparou ali o seu pão, que é símbolo do corpo de Cristo, e o cálice, o vinho, o suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus. Eu quero participar com você nesta noite, quero que você pegue agora o pão, pegue o cálice, e nós vamos orar juntos ao Senhor e consagrar. E que este pão, este cálice não tem o poder de transformar a nossa vida. É uma simbologia, como eu disse. Mas o que pode transformar a nossa vida é a nossa comunhão, a nossa ceia diária com o Senhor Jesus. Comendo da sua palavra, absorvendo a sua palavra e dizendo para Jesus e contando para Jesus, conversando com Jesus através dos nossos períodos de oração. Esta é a verdadeira ceia e esta é a simbologia. Ao comer este pão, beber este cálice, você está testemunhando de que realmente você tem uma vida plena de comunhão, de interação e de ceia diária com o Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos diante de Ti nesta noite este pão e este cálice, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, este pão, este cálice, e que seja um exemplo, que seja uma simbologia verdadeira, Pai, que seja realmente uma representatividade de uma verdadeira comunhão e ceia que nós temos contigo todos os dias. Assim como o Senhor repartiu o seu corpo em favor das nossas vidas, nós repartimos também o pão e nós bebemos o cálice, que é o teu sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Assim oramos, pedindo sobre este pão e este cálice a tua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Participe comigo. Amém, glória a Deus. Que bom quando a gente participa e a gente tem assim, que Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Quando a gente come deste pão, bebe deste cálice, a gente está trazendo à nossa memória aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, o corpo e o sangue do Senhor Jesus doados para todos nós, para mim e para você, para o nosso benefício, para a nossa salvação. Eu quero que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, te fortaleça, e quero aproveitar essa oportunidade de agradecer a todos os irmãos, todos aqueles que têm contribuído, aqueles que têm ofertado, têm dizimado. Irmãos, eu fico impressionado e eu fiquei emocionado essa semana quando eu conversava com minha esposa e a gente passava por tanta dificuldade anteriormente financeira. E esta pandemia, esse momento em que nós estamos com as portas fechadas, justamente por esse cuidado, porque a gente quer ter o cuidado com todos os irmãos da igreja, e todos nós temos essa consciência do Evangelho, essa consciência de que nós não temos a obrigatoriedade de estarmos todos reunidos aqui para que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração. Todos nós somos ensinados, não é verdade? E nós percebemos isso, que qualquer lugar onde nós estivermos, na nossa casa, nós podemos clamar a Deus, podemos louvar a Deus. Aliás, nós louvamos a Deus não só cantando, nós louvamos a Deus com a nossa vida, com o nosso andar, com o nosso proceder. Nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Então,
mesmo neste momento onde os irmãos estão fisicamente afastados temporariamente dos cultos, das reuniões, muitos irmãos têm se despertado, Deus tem tocado, muitos irmãos que começaram a dizimar, outros começaram a ofertar, as pessoas depositando na conta que nós deixamos à disposição para todos depositarem, e graças a Deus, tudo que tem entrado, nós temos conseguido arcar com todos os nossos compromissos. Eu tinha o temor de que quando a gente fechasse, nós passássemos por dificuldade, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado e a gente tem passado por esse período financeiramente satisfatório, de uma maneira tranquila. Graças a Deus por tudo isso, graças a Deus porque Deus tem usado você, a sua vida, a sua casa, a sua família, você tem ofertado, você tem dizimado, e nós constantemente oramos para que Deus continue abençoando, que jamais venha faltar a provisão de cada dia na sua vida e aquilo que você semeia na obra do Senhor, que você possa ter uma farta colheita na sua vida em todos os sentidos, tá bom? Quero que você fique na paz do Senhor, Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de muita paz, uma semana de muita vitória, e que o nome do Senhor Jesus, através da sua vida, da minha vida, continue a ser glorificado. Paciência, vamos continuar orando, eu tenho certeza que brevemente estaremos todos reunidos, juntos, nos abraçando, nos cumprimentando, nos beijando e juntos louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.